Quero saudar a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos jovens, com a paz do Senhor Jesus. Peço desculpa pelo dia e hora que nós estamos liberando esta lição para você. No entanto, tivemos algumas situações que conviver com ela e somente hoje podemos. No entanto, vamos na lição número 12 e entender que essa lição, eu não diria fácil, mas uma lição boa para nós termos discussões, né, na nossa sala de aula. Você pode tomar de duas maneiras. Uma é realmente, como está aqui ajudando a nossa revista, ensinar cada uma destas verdades. A outra maneira é ler e permitir que os alunos e nós mesmos tragamos alguns feedbacks pessoais que vão nos fazer olhar no espelho da Bíblia. Uma das coisas que eu amo a palavra de Deus neste sentido é que ela é um espelho para a nossa vida. Quando nós temos a liberdade de pensar baseado na verdade nela, nós nos enxergamos aonde nós estamos. Não é uma situação fácil, porque quando alguém prega, às vezes nós nos sentimos acusados, e até o Espírito Santo nos ajuda a realmente sentirmos, né, a nossa posição, até para nos arrependermos diante de Deus. No entanto, quando isso não acontece neste cenário, mas acontece em lições como essa, que nós nos questionamos diante das verdades bíblicas, então é um processo bem interessante, que nós vamos descobrindo aonde nós estamos diante da verdade de Deus. E eu acho isso maravilhoso e essa lição nos dá grandes oportunidades de fazê-lo. Então o que eu vou fazer é ler o comentário com você e parar nestes momentos onde eu vejo esta oportunidade, e aí você, como professor, pode simplesmente dizer, não é? Ou permitir que haja essa discussão, e eu vou explicar para você quando nós estivermos lá. Então, na página 85 da Revista dos Professores, nós temos a leitura do texto bíblico que diz: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, isso é Gálatas 6:1, né? Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo, mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga e o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, já só de ler este texto, nós vemos algumas coisas que são bem práticas para nós olharmos o nosso coração. Eu vou saltar a leitura aqui da introdução, que simplesmente vai dizer do que se trata a lição, né? Mas vamos ao tópico número 1, ainda aí embaixo na página 85. Como tratar dos pecados dos irmãos. Primeiro, subtópico, a possibilidade de se cometer um pecado. Paulo nos diz que é possível que um irmão na fé seja surpreendido praticando algo que desagrada a Deus. Claro que sim. Nós já praticamos algo que desagradamos a Deus. Alguns dos nossos irmãos praticam pouco ou muito. E eu volto a dizer, esta classe, eu faria uma reflexão muito prática, muito aberta, né? E esta abertura, às vezes, para alguns de nós professores é difícil, é desconfortável. Mas eu acho cada vez mais necessário, principalmente nessa transição de gerações que estamos vivendo, nós precisamos ser abertos e verdadeiros. A descrição, continuando a leitura aqui, feita não se refere a uma pessoa que vive pecando ou que deliberadamente desobedece a palavra de forma costumeira. Aqui é tratado a respeito de um servo ou uma serva de Deus que cometeu um erro, um pecado, mas que não era intencional. Este é o lugar principal deste tópico aí, tá, irmãos? Eu vou ler o demais, mas esta aqui nós vamos voltar porque é o que você vê no versículo 1. Se um homem chegar a ser surpreendido numa ofensa, tá? Então o comentarista está nos ajudando a entender que a maneira que Paulo trabalha com esta resposta não está se tratando de alguém que está vivendo no erro. E já que eu parei para comentar, eu vou terminar o comentário aqui. Mas sim uma pessoa que caiu num erro, ok? Existe diferença bíblica para isso? Existe e é grande, ok? Eu escrevi um livro, um e-book digital, tá no meu site, profmanuelabarros.com, que trata exatamente disso. O título do livro é Os Desviados Vão para o Céu,
E a resposta é baseada exatamente neste ponto aqui, a diferença entre cometer um pecado e viver em pecado. Eu usei 5 textos bíblicos para provar aquilo que o nosso comentarista aqui está dizendo como uma verdade. Então, no caso aqui de Paulo, falando acerca dessa pessoa, ele está falando de alguém que cometeu um erro. Então, quando alguém comete um erro, como nós, quando cometemos um erro, nós caímos. Eu não estou dizendo que não foi pecado. Mas é diferente, biblicamente, de permanecer no pecado, de uma vida de pecado, mesmo estando no meio evangélico, na igreja, sendo supostamente crentes, mas vivendo em pecado. Completamente diferente a situação. Então, neste sentido, Paulo diz claramente, irmãos, tudo que se fizer é para restauração, é para ajudar a sair, é com muita graça, com muito amor, com muita empatia, porque todos nós podemos cair em tentação e cair nela, né? Então, vamos lá, a palavra restaurar, seguindo aqui a leitura do grego, é catartizo, que trazia a ideia de colocar no lugar um osso que havia saído do lugar. É certo que fazer isso não é simples e no mundo antigo podia causar bastante dor, mas era necessário para a restauração do corpo. Então, esse paralelo para nos fazer entender, não é? Mesmo como cristão, nascido de novo, precisamos da ajuda do nosso próximo em alguns momentos difíceis. A restauração de um irmão que pecou e se arrependeu começa na casa de Deus, e é interessante essa palavra, pecou e se arrependeu, na casa de Deus, na comunhão dos santos. É certo que há casos em que a disciplina na igreja deve existir, ela é necessária, mas deve ter um caráter terapêutico. E esse é o segundo ponto que me chama a atenção aqui, de nós entendermos isso. Nós, como alunos, como jovens, né, talvez vamos visualizar um processo da igreja de disciplina, e às vezes não entendemos, mas precisamos ter este entendimento bíblico, que é uma boa oportunidade para você, como professor, explicar, principalmente se isso acontece na sua igreja. Eu não sei quão comum hoje ainda é isso. No meu tempo, no Brasil, havia isto, né, na Santa Ceia, o pastor chamar e etc., formalizar pedir perdão, a pessoa sendo restaurada, a comunhão da igreja, coisas como essa. Então, é uma boa oportunidade de entender que toda disciplina pastoral que é trazida aos irmãos é porque a pessoa se arrependeu, está sendo restaurada agora totalmente, não é? Passou por um tempo de que a pessoa esteve orando, esteve conscientemente se apartando daquela vida de pecado e agora está voltando a uma restauração total, espiritual e em sua humanidade, e por isso é o caráter terapêutico, ou seja, terapêutico no sentido da pessoa ficar bom, né? Porque se você vem em pecado, o pecado é como uma doença. Então, a igreja tem que cuidar, a igreja, como o pastor principalmente, não é? O ministério vai tratar para reconciliar, não só para que a pessoa receba o perdão de Deus, mas que a pessoa saia daquela situação, porque de situação para situação são mais fáceis ou mais difíceis, né? Mas no sentido de trazer a pessoa para ficar boa de novo. Isso é que terapêutico significa. Se uma parte do corpo sofre, nós vamos estar terminando aqui a leitura, né, na página 85, um ferimento, tratamos dele, mas há casos que o membro do corpo está tão infeccionado que precisa ser amputado, pois não está respondendo aos tratamentos que lhe estão sendo administrados. E na prática a gente vai ver um exemplo disso daqui a pouco, tá? Tópico 2, o que define uma pessoa espiritual? E esse é um interessantíssimo para nós comentarmos. A vida espiritual do cristão é um tema muito discutido na atualidade. No entanto, não é algo exclusivo do nosso tempo. Ele também era conhecido nos dias de Paulo. As pessoas buscam algo que lhes conecte com Deus ou com alguma divindade. Buscam reverenciar algo ou alguém que lhes oriente, que lhes dê um senso de direção ou um propósito de vida. Então, aqui o que o comentarista está falando é sobre a tendência de espiritualidade humana, tá? Até aqui. No entanto, agora nós vamos cair para a realidade da igreja. Eu realmente não me basearia nisso, mas basearia este ponto para nós. Então, eu seguiria aqui essa leitura sem comentário da primeira parte. Um espírito de mansidão é apresentado por Paulo nesta carta como um sinal de espiritualidade. Lembrando do versículo lá, dizia, se alguém chegar a ser surpreendido numa ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Então, o espírito de mansidão seria um sinal, seria a maneira própria de que alguém que é espiritual tratar-se desta realidade. É provável, vou seguir a leitura deste parágrafo, que esse conselho tenha mais importância em nossos dias, onde os meios de comunicação e as redes sociais se tornaram um campo fértil para brigas, contendas e disputas.
Vou continuar aqui. Há crentes que amam a Jesus, mas se veem envolvidos em um pecado e precisam passar por um processo de restauração. Observe que o Senhor não ordena através do apóstolo para que o mundo ajude um crente que pecou. Ele ordena que aqueles que são espirituais, eu vou voltar a este ponto aqui agora, a igreja ajude esses irmãos que caíram. Pessoas livres em Cristo valorizam tanto a liberdade que cuidam para que seus irmãos não só recebam os cuidados necessários se pecarem, como também buscam restaurar a comunhão daquele que se arrependeu, confessou e abandonou o pecado. Então, vamos ter alguns pontos aqui de discussão interessante. O mais interessante para mim neste tópico é a questão de quem nós chamamos espirituais. O que é ser um crente espiritual? E a primeira pergunta para nós, e se a gente como professor conseguir responder isso, nós vamos ter mais facilidade, né, de trazer essa pergunta para os nossos alunos. Mas é muito interessante a resposta. O que é uma pessoa espiritual para você? Neste momento é bom, é mais prático nós olharmos para fora de nós, ok? Não nos julgarmos neste momento. Vamos primeiro olhar para fora. Quem é irmã na igreja que a gente diz, olha, essa irmã é espiritual? Me diga aí, por favor. O que ela faz? Tem alguma realidade estética do lado de fora que você, por ver isso, acha que ela é mais espiritual? São as palavras dela? É a mansidão dela? É a atitude? E um homem de Deus, você possa dizer aquele irmão, aquele pastor, aquele evangelista, aquele diácono, é um homem de Deus. É um homem espiritual. Ou nosso pastor, por exemplo, da sua congregação, da sua igreja, você diz, nosso pastor é um homem espiritual. O que te faz concluir isso? Essa resposta é muito interessante. Por quê? Provavelmente você vai estar mais certo do que errado. A possibilidade de você errar aí é muito pequena. Porque provavelmente você disse, pode você ter pensado alguma coisa na aparência, essa pessoa não é extremamente vaidosa, provavelmente. Mas isso ainda é secundário. Provavelmente essa pessoa é uma pessoa de oração. E você sabe? Por quê? Como é que você sabe? Ou ele fala do púlpito, ou quando ora você sente o peso da oração dessa pessoa. O que mais? Você vê ou sabe que essa pessoa está lá sempre no ciclo de oração, não é assim? Está sempre lá na oração, quando ela fala, quando comenta, está, né? Ou já falou para você que está intercedendo por você, e você sente. Então a oração é espiritual, assim. Nós vamos comentar alguma coisa que o comentarista vai falar um pouco sobre essa realidade dos momentos espirituais, mas vamos primeiro ter este primeiro contato, essa é a minha sugestão para a sala de aula, o primeiro contato do seu julgamento. E quando eu digo julgamento, não é final, é como a gente vê, porque olha só, o que está do lado de fora, na verdade, expressa o que está no coração. Escute, por favor, isso é a palavra de Deus. Claro que a palavra de Deus diz que da boca sai, mas é junto. A nossa boca e o nosso exterior mostra, revela, em algum momento, às vezes nem tudo, às vezes a gente tenta, né, disfarçar algumas coisas na nossa vida, mas de maneira geral, aquilo que está dentro. Então, uma pessoa verdadeiramente espiritual, uma pessoa que tem intimidade com Deus, ele tem alguns traços. O que você falou sobre ele ou ela? O que mais? Qual característica essa pessoa tem? E você já percebeu que tudo que veio na sua cabeça sobre isso são coisas que biblicamente são boas, corretas e de pessoas espirituais? Então dê um tempo para, talvez no quadro negro ou em algum lugar que você possa, no papel mesmo, liste com os alunos quais seriam as características de pessoas espirituais. Agora, depois que você exaurir essa lista, que não vai ser muito grande, mas que vai ser de coisas importantes, essenciais e espirituais, ok? Não, eu não vejo, para ser sincero, eu não vejo chance de errar, porque eu não estou dizendo que aquele que é diferente não seja espiritual. Eu não estou julgando aquele que não é dessa maneira. Mas quando você pensa em alguém que tem a característica, que você diz, olha, essa pessoa é espiritual, o que você vê que faz essa pessoa, alguém que você considera espiritual, são coisas boas, bíblicas e espirituais. Provavelmente. Se você for sincero, não tem chance de errar. Agora, depois que a gente exauriu essa lista, aí vem a pergunta de reflexão. Qual é? Quanto... Eu não estou nem aqui trazendo versículo bíblico, fazendo grande coisa, não. Estou deixando a gente à vontade, ok? Mas nós somos crentes, nós conhecemos minimamente o que é ser crente e a Bíblia Sagrada, ok?
Quanto eu e você somos espirituais para este padrão? Por isso que eu falei, a primeira parte é interessante você não olhar para si. Você olhar para um pastor, você olhar para uma irmã, alguém que você tem um respeito por ele ou por ela, porque o respeito de você por ele ou por ela é porque você diz dentro de você, essa é uma pessoa espiritual. E é até interessante a gente se perguntar, quanto a gente gosta dessa pessoa por ser espiritual? Irmãos, olha, se ficasse nesse tópico aqui, teria tanta coisa, a gente podia acrescentar e fazer um estudo bíblico, inclusive, trazendo alguns textos, mas vamos deixar por aí, porque a lição é muito rica em outras coisas, né? Mas quanto você sente, será que aquele irmão, aquela irmã, você diz, olha, ele é o espiritual, mas, e aí você já leva para o lado de fanatismo e sente reação e não precisa ser assim? Porque se você sente assim, nós temos que nos perguntar, então, se esta pessoa é o exemplo de alguém espiritual, de alguém que tem comunhão com Deus, e eu reajo contra isso, o que isso significa para mim? E aonde Deus está? Eu não estou dizendo que Deus está julgando a mim, a você, ou ao jovem, ou a jovem, ou aquele, ou aquela, dizendo que por causa disso você não presta. Não, pelo contrário. No entanto, nesta diferencial, alguém escolheu priorizar as coisas de Deus, sim ou não? Olha, um balanço prático, verdadeiro, como diante de um espelho, deste assunto, irmão, vai revelar muito e que o Espírito Santo ajude a você. Como é um assunto conversacional assim, Deus usa estes momentos para falar aos corações. E é na sua conversa que não é você que vai ser usado, professor. Às vezes sim, mas algumas vezes só de você trazer isso, falando a verdade, o Espírito Santo vai convencer cada coração. Em nome de Jesus. Vai fazer-nos entender. Então o ponto é esse. Olhe para alguém. Quem é espiritual? Agora olhe para nós. Será que eu sou espiritual? E agora, neste diferencial, qual dos dois está agradando mais ao Senhor? Se é que se há diferença. Amém? Então esse é o primeiro ponto. Carnais é a mesma coisa. Mas vamos falar do carnal, não. Vamos deixar no espiritual aqui, ok? O segundo ponto que o pastor colocou aqui neste tópico foi a questão do espírito de mansidão e o que nós vemos na realidade dos nossos dias com relação às respostas. Tudo que nós não concordamos, tudo que nós somos defensivos, nós estamos muito, muito carnais. Agora chegou a hora de dizer esta realidade. Nós todos. E a verdade é essa, o carnal e o espiritual, ele é como uma balança que funciona assim mesmo, irmão. Sabe que as balanças que o peso faz o outro? É assim, funciona assim mesmo. Quanto mais a gente vai terminar, a lição termina com isso. Eu não vou me tardar muito não, vou só colocar alguns pontos aqui para você falar, mas é muito importante isso aí. Quanto mais você alimenta um, o outro vai automaticamente indo para baixo. Então o que acontece? E os dois são crentes nesse sentido que eu estou falando aqui, são crentes. São crentes, estão indo para o céu. Até agora, contanto que não sai para o caminho largo de pecado, né? Vida em pecado. Mas aqui, crente carnal, crente espiritual. Nós falamos disso numa classe para trás. Então, crente carnal e crente espiritual. O fato é que muitos de nós, dentro da igreja, mas porque não estamos alimentando a nossa vida espiritual com Deus, o que acontece por natureza é que se essa vida espiritual vai caindo, a vida carnal, o ser carnal, que é a nossa natureza humana, que não foi tirada de nós ainda, nós estamos aqui, nós vivemos, né? Até Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa natureza. O que eu quero fazer eu não faço. Paulo, tá? Então, essa natureza vai se levantando cada vez mais. E é isso que nós vemos hoje na igreja. São crentes. Mas se ferem mais do que se amam, nós nos ferimos mais do que nos amamos, temos rancor no nosso coração, ninguém aguenta nada, se alguém pensar diferente, já é com palavras, com tudo, é o que o pastor está trazendo aqui. Brigas, contendas, disputas na rede social, não. O espírito de mansidão é a palavra bíblica para nós. Deus falou de Moisés, falou, olha, não conheço um homem tão moço. Moisés era o meu servo, era um homem manso.
E para Deus essa era uma palavra que ele estava dando uma virtude extraordinária. Quem de nós é manso? Amigo de Deus. Deus, ele tem o seu peso de balança para demonstrar a sua ira, mas ele é longânimo. Ele é paciente. Todos estes são frutos, olha lá, da espiritualidade. Provém de Deus. Mas nós, meu pastor falava, como é que ele dizia? Aquele negócio da bomba, né? Não tem, como é que é aquele fiozinho da bomba? Pavio. Ele diz, tem crente, e às vezes ele chegou até a falar de mim, que não tem pavio curto, não. Não tem pavio. Quando você coloca o fogo, já explode. E às vezes a gente ri disso. Mas o que ele estava dizendo é muito sério. Por quê? Porque nós estamos sem nada, na carnalidade pura. Alguém fez, alguém falou, alguém discordou. Nós já explodimos. O que isso tem a ver com Deus? Nos achamos certos. Mas não tem nada a ver com o nosso Deus. Se nós somos cristãos, nós deveríamos parecer com Deus. E nesse sentido, nós estamos distantes. Vou passar para frente, né? O último tópico, agora aqui é interessante também, no final desse subtópico, só terminando até onde nós lemos aí, né? A questão que ele já repetiu do arrependeu, confessou e abandonou o pecado. Por quê? Se a pessoa permanece em pecado, torna-se um processo diferenciado. A gente vai falar dele daqui a pouco, tá? Mas quando a pessoa esconde o pecado, permanece em pecado e etc. Mas quando há somente diferenças, ou uma queda, alguém perdeu a cabeça, ou foi uma atitude carnal, isso acontece. Quanto mais carnais nós formos, mais vai acontecer, ok? E aí, nestas realidades do dia a dia, é que nós temos que realmente buscar ser crentes espirituais um pouco mais, ou muito mais. Amém? E quando nós formos, você vai ver a transformação do Espírito na sua vida. Eu digo para você que nesta vidinha que eu já vivi altos e baixos desta carreira que eu estou falando. Eu já vivi tempos de estar buscando mais ao Senhor, de estar em oração, de estar na comunhão com o Senhor, onde estas pequenas coisas não me incomodavam tanto, onde eu não tinha uma resposta de explodir, mas já vivi eu tempos também nessa minha vida, na realidade pouco tempo de oração, no trabalho, prioridade disso, família, carreira, o que quer que seja. Irmãos, que eu era uma bombinha. Uma bomba. O que é isso, irmã? Não era crente? Sim, mas uma crente carnal. Então eu já vivi na minha carreira essas realidades. Eu sei por A mais B o que eu vivi. Agora pergunta para nós onde nós estamos hoje e aonde nós queremos estar. Se é que nós queremos viver a nossa carreira em Cristo como carnais. E eu vou dizer mais uma coisa, uma verdade, que talvez você, eu digo você, o seu aluno, saiba muito bem. Que a vida de carnal é muito pior do que a vida de espiritual. Ela é desgastante. Ela vai fazer a gente perder cada vez mais a fé e depender mais das coisas dos homens, buscar a ajuda das coisas dos homens, do que de Deus. É um caminho para baixo, não para cima. Sem contar o perigo de descender aqui, nós sejamos tentados por alguma coisa e acabamos saindo do caminho de Deus. Que Deus nos guarde em nome de Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor. No entanto, nós precisamos, como crentes, estar mais próximos de Deus, das coisas de Deus, daquilo que Ele providenciou para nós na presença do Seu Espírito Santo. Então não basta só no culto cantar, pular, né, e etc. Não. É termos uma vida com Deus. O último parágrafo aí, a nossa vida espiritual aos olhos de Deus não é medida somente pelos nossos momentos com o Senhor. Aí esse é um ponto bem interessante, mas também pelos nossos momentos com os nossos irmãos. Gritarias, grosserias e maus tratos vão na contramão do que Deus planejou para a comunhão com o seu povo. Eu vou primeiro deixar 2 textos para você, que está relacionado com o anterior. Deixa eu ver se é isso mesmo. 1 Coríntios capítulo 5, 1 a 6. É um irmão lá na igreja de Corinto que pecou de uma maneira muito feia. Feia tal que Paulo diz, nem os gentios, nem os ímpios pecam assim. Os ímpios fornicam, mas não com a mulher do seu pai. Esse daí tem que sair da igreja. Ou seja, é um exemplo que eu falei para você do primeiro tópico, né? Que ele diz, esse aí tem que ser expulso. O pastor falou aqui sobre, tem casos que estão tão infeccionados que precisam ser cortados. Este é um caso bíblico, tá? 1 Coríntios 5, 1 a 6. Você pode anotar e depois ler lá. No entanto, esta pessoa se arrependeu. Foi cortada da igreja, da comunhão com a igreja. É um processo pastoral, é uma disciplina, é o mais longe que a disciplina pode chegar dentro do contexto da igreja pastoral. E ele foi. Paulo diz que faça.
Faça, e estava orando e sofrendo por falar isso com a igreja, por fazer a igreja viver essa realidade. E ele vai falar sobre o seu sofrimento e sobre a resposta da igreja na segunda carta aos Coríntios. Ele mandou fazer na primeira carta, e na segunda ele já tinha recebido respostas sobre como a igreja fez o que ele mandou. E também sobre a realidade desse irmão, que estava vivendo uma vida imunda dentro da igreja. E o Paulo chamou a atenção da igreja, porque a igreja estava deixando isso como se fosse nada. E hoje muitas igrejas nossas estão fazendo a mesma coisa. E Paulo chama a atenção, manda eles mudarem o seu comportamento. E na segunda carta, ele então escreve sobre o que aconteceu, porque ele foi informado do que aconteceu. E aí, segundo aos Coríntios, capítulo 2, você pode anotar aí, versículos 5 a 11, está a resposta. O que aconteceu? A igreja foi obediente, expulsou o rapaz, ok? Até Paulo usa na primeira carta uma palavra forte, coloca na mão de Satanás. Para quê? Ele diz lá, para que se arrependa. O que é na mão de Satanás? É no mundo. O mundo é domínio das trevas. Por que isso? Porque na mão de Satanás, quem tem realmente algum temor de Deus sofre como o filho pródigo. E se arrepende, tem uma chance de se arrepender. Ele não está sendo contado entre os irmãos mais. Ele sabe que está apartado, que está fora do corpo. Então, o que aconteceu com esse rapaz? Se arrependeu. Se arrependeu. No capítulo 2, ele diz, olha, eu sei que vocês fizeram, mas agora ele está querendo ser reconciliado. Ele está dando prova, ele está aí. Receba-o de volta. Então, Paulo dá prova aqui que toda esta, como o pastor nos ensinou no tópico passado, né? Disciplina, ela é feita para que a pessoa se arrependa com a intenção de que ele volte. Então, nós não queremos desfazer de ninguém, pelo contrário. Nós queremos tirar o pecado, porque para isso nós somos o corpo santo de Cristo Jesus. Mas para que a pessoa se arrependa e volte à comunhão, e Paulo ali pede, então, irmãos, recebam de volta. Ele está dando prova, está dando testemunho, recebam de volta no vosso meio. Amém? Então, esse é o fato aí. Agora, no último que a gente leu aqui sobre os momentos com o Senhor, ele diz o seguinte, que Deus não pesa a vida espiritual somente com o nosso louvor, a nossa oração, ler, meditação da palavra, essas coisas que alimentam o ser espiritual. Ele diz que a nossa realidade com os irmãos também seria como Deus vê a nossa espiritualidade. Eu não faria essa colocação dessa maneira. Como eu vejo na minha vida e biblicamente, eu vejo que as coisas espirituais são ganhas no alimento espiritual. E o alimento espiritual é a palavra de Deus, é ler a Bíblia, é ouvir pregação, é estar na igreja e a oração, ok? Isto é alimento espiritual, é estar com o Senhor, seja pela palavra revelada, seja pela presença dele, pela oração, estar na presença dele. Isto é alimento espiritual, ponto. Agora, quem é forte espiritualmente, porque está alimentado, vai por natureza espiritual, por consequência, por frutificação, frutificar isto na prática com os irmãos. Vai frutificar na prática com a sua própria vida, com as suas prioridades, ou seja, tudo que vai existir do lado de fora da pessoa vai ser um reflexo daquilo que está do lado de dentro. Faz sentido? Então, o que eu vejo, e aí você vai ver que a lição vai fazer muito mais sentido, a questão da semeadura depois, que é aquela da balança que a gente falou, né? A gente já falou, a gente nem vai falar isso mais no último tópico, mas é isso aí. Então, na balança, quem você alimenta mais, o outro lado vai ao contrário. Então, se nós nos alimentamos com o que ele chama aqui dos momentos com o Senhor, os momentos com os irmãos vão ser automaticamente menos carnais e mais espirituais. Vão ser mais mansos, vão ser mais pacientes, vão ser mais tudo que o Espírito por natureza traz para nós, ok? Então, com isso eu já terminei o último tópico aí. O 3 eu já não vou falar só no primeiro subtópico dele, porque o resto já falamos aqui indiretamente. Agora, voltando aí na página 86 lá em cima, subtópico 3, todos podemos ser tentados. Ninguém está imune à tentação, olhando por ti mesmo para que não seja também tentado, é o que diz o versículo aí, né? Não basta perceber quando o irmão falha ou corrigi-lo com espírito de mansidão, é preciso que estamos atentos, vigilantes para não cairmos no mesmo pecado. Se mesmo o Senhor Jesus, cheio do Espírito, foi tentado por Satanás após ter jejuado, nós também podemos ser tentados em diversas áreas. Em outras palavras, está dizendo que todo mundo pode ser tentado, todo mundo pode cair. Não se pode negar que o pecado tem uma força destruidora e que não estamos livres de, em algum momento, nos deixar levar pela antiga natureza e pecar contra Deus.
O pecado domina a vida dos não salvos e tenta demover dos cristãos a comunhão com o Senhor. Irmãos podem corrigir uns aos outros. E a igreja espiritual incentiva que os espirituais possam corrigir aos seus irmãos que falham. Da mesma forma que um medicamento busca tratar as pessoas doentes, somos chamados a tratar os nossos irmãos que pecaram e demonstram arrependimento e vontade de trilhar novamente o caminho da comunhão com Deus e da igreja. Ora, a pergunta é essa. Se um irmão pecou, e essa vai ser a colocação prática aqui, ele diz, olha, que se a igreja é espiritual, se vocês são crentes de verdade e vê que um irmão está no fim de semana, no sábado, indo para lugares que não deve estar, companhia de não crentes, está ouvindo música, está fornicando, está, etc. Qualquer que seja, estou falando da realidade dos jovens, né? Está roubando no trabalho, de alguma maneira. Roubar, existem várias maneiras de fazer, não é só pegar dinheiro necessariamente. Enfim, qualquer coisa que seja, qualquer pecado. Está com um palavreado mundano, ódio no coração, o que quer que seja a realidade do irmão que você encontre. O texto aqui, tanto da Bíblia como do pastor, ele diz, olha, os irmãos podem corrigir. E ele diz, a igreja espiritual incentiva que os espirituais possam corrigir aos irmãos que falham. Agora a pergunta é a seguinte, como nós podemos fazer isso hoje? Nós devemos fazer? Se algum irmão tem um amigo na igreja, um irmão na igreja, e percebe a diferença, percebe que a pessoa está, né? E você está vendo, se você está vendo, você já está num lugar privilegiado neste sentido. E o Espírito Santo te incomodou, você já está orando por essa pessoa. É uma situação, irmãos, que eu me pergunto quanto ainda acontece isso. Quanto nós estamos ainda vendo. Quanto nós estamos ainda vivendo isso. Mas eu sei que ainda assim. Então vamos colocar aqui o texto que é bíblico e é o texto da discussão de agora. Mas a pergunta é como nós vamos falar com os irmãos? Hoje está uma situação muito complicada. Sempre esteve, é da natureza humana, né? Mas há uma abertura de... uma proliferação do pecado dentro da igreja, vamos falar com todas as letras, tão grande, que fica cada vez mais difícil alguém falar alguma coisa. Mas a pergunta ainda volta, porque o que a realidade nossa mudou, Deus não mudou, sim ou não? A Bíblia não mudou, a palavra de Deus não mudou, e tem mais uma coisa, o juízo de Deus também não mudou. Então por que nós corrigiríamos alguém? Será que precisa? Porque muitos decidiram dizer que não precisa, deixa Deus trabalhar com ele ou ela. É uma maneira de ver. Eu vou orar, o pastor prega e deixa Deus trabalhar. Eu não vou me meter com isso. É uma maneira de ver. Mas eu vejo na Bíblia uma ou outra vez a palavra de Deus nos dizendo, se você é espiritual, se você está vendo, ajude seu irmão. Vá ao encontro dele. Ele pode receber ou não receber. A Bíblia diz isso. Quem não receber, ele até diz, está em pecado, vá com outro irmão. Né? Mas como é que funciona isso na prática para mim e para você? Então, você pode perguntar aí, como é que a gente corrigiria alguém que está numa situação? Você já conheceu ou não conheceu? Pode ser hipoteticamente, mas melhor se você teve isso aí na sua cabeça. Talvez você não fez. Mas vamos perguntar-nos agora, como seria se você fizesse? Então, é uma colocação difícil. A palavra bíblica única e forte para nós é não compactuar. Este é o mandamento, ok? Nós não podemos compactuar com o pecado do irmão. Ou seja, continuar amiguinho, continuar dizendo que está tudo bem, até ir com ele ou com ela para o lugar, fazer junto com ele, com ela. Isso não, a Bíblia diz que não, condena mesmo. Nós não podemos compactuar. Mas como falar? Nós podemos falar, sendo amigos, olha, estou vendo que o seu coisa, não sei o que, não faz isso não. Lembra da palavra de Deus. É duro, mas é o que a palavra de Deus nos manda fazer. Lembrar a pessoa da palavra de Deus, né? Com amor, com carinho, mas... a segunda orientação no sentido de não compactuar, que a Bíblia nos fala fazer, é afastar, né? É afastar. Ou seja, não é que nós deixamos de amar a pessoa, mas como nós não compactuamos, nós não estamos presentes, nós não temos que nos afastar. A Bíblia tem vários exemplos, vários versículos que a Bíblia fala até. Não coma com ele, né? Enfim, não cumprimente. Tem versículo que fala assim mesmo, é muito forte, mas... é como a Bíblia nos chama, mas essa é a pergunta. Será que ao fazer isso nós estamos fazendo a pessoa mais distante? Ou nós estamos trabalhando no sentido
de que ele venha ao arrependimento. Na nossa concepção humana, nós estamos nos distanciando. Como eu tenho visto isso? Como eu tenho visto isso em relação à família, em relação a amigos, a internet de pastores, tudo para todo lado, um monte de líderes aí, etc e tal. A gente tem que compactuar, aceitar e etc, e dando testemunho de como a pessoa fez isso e deu certo e etc, etc. Eu tenho que me guiar pela palavra de Deus. A palavra de Deus, como Deus, escute por favor, Deus não deixou de amar o filho pródigo quando ele estava gozando do mundo. Deus não deixou de amar. No entanto, ele não foi com ele. O pai nunca saiu de casa para ir atrás do filho. Não. Ele não compactou. Agora, no dia que o filho voltou, ele recebeu como nunca. Com certeza, nesta figura paralela para nós, estaríamos orando, estaríamos intercedendo. E os amigos que estão do lado podem falar, podem tentar ajudar. Não significa que a pessoa vai receber, mas essa é uma tentativa. Mas a mais importante é que esta separação, que pode ser feita, como nós já estudamos um caso a nível de igreja, mais individual, vai fazer com que a pessoa tome lado e realmente a mesma coisa que aconteceu como igreja, acontecer como pessoa, dando a oportunidade do Espírito Santo trabalhar para que a pessoa venha. Agora, sempre a sua palavra é de restauração. A sua palavra é de chamar a estar junto conosco. É de chamar a estar no caminho de Deus. Compreendido ou não, Deus mesmo permitirá. E a pessoa, no caminhar do mundo, vai entender como o filho pródigo entendeu. Que aquele lugar, aleluia, não era onde o pai queria para ele. Comer as bolotas deste mundo, porque o mundo é isso, irmãos. O mundo de Satanás é isso mesmo. É de bolota de porco. E algumas delas nem podia comer, gozar daquelas bolotas, o pródigo não podia, na situação dele, que é uma situação ilustrativa para nós. Então, que Deus nos guarde, mas é uma segunda pergunta aí. Vamos lá, o segundo tópico da nossa lição, levai as cargas uns dos outros. O primeiro subtópico é o mesmo título. A palavra carga é traduzida pela palavra grega baros, que traz a ideia de fardo. Não é a representação de um pecado, mas de uma pressão, uma provocação. Nem todos temos os mesmos desafios ou lutas. Há irmãos em nossas igrejas que passam por situações difíceis, que se tornam verdadeiras cargas, acrescentando peso na caminhada. Essas lutas podem ser uma doença na família, um desemprego, um divórcio, um luto. É preciso que sejamos sensíveis com nossos irmãos na medida que desejemos ser compreendidos. Eu vou deixar para você um texto bíblico aí, anota aí. Lucas 6:31. O que diz esse texto? Vamos lá, muito importante. Lucas, capítulo 6 e versículo 31. Diz o seguinte: e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Pronto. O que você quer receber, dê. Uma das coisas que resolve o problema daquilo que a gente falou das brigas sociais e tudo, é um versículo, é a palavra de Deus, é esta palavra de Jesus, inclusive, que Jesus falou essa palavra, ok? É nos colocar no sapato da outra pessoa, nos pés da outra pessoa. É tentar entender e olhar, não julgando da nossa situação, mas do lugar aonde ele ou ela está. Isso é algo que eu exercito sempre. Toda vez que alguém faz, alguém acontece, alguém tem uma reação, a minha tendência natural é julgar daqui, mas naquela mesma hora eu digo, espera aí, Manuela. Veja aí essa pessoa, dá uma olhadinha primeiro na situação dela. Porque essa pessoa pode estar tendo essa reação, a gente está pensando que o problema é com a gente? Não. É que na casa da pessoa, ela está vivendo uma situação que não está aguentando mais. Então essa pessoa, ao invés de precisar ser julgada e repreendida, essa pessoa precisa ser amada e ajudada. Agora, olhos como estes, só alguém que vive esta vivência espiritual e busca isso. E é isso que a palavra nos está chamando a atenção e este estudo a fazer. Então, se você já viveu isso, e nós, jovens, apesar de jovens, no caso a classe que nós estamos ensinando, já vivemos isso. Quantas vezes a gente estava com alguma realidade por dentro e ninguém sabia, não podia saber, e às vezes até sabia, mas não compreendia, não queria saber. Sabe, mas não quer saber. Porque não interessa aos outros. Mas você vai aguentando, tem uma hora que você não aguenta, tem uma hora que você erra, tem uma hora que você perde, tem uma hora que você está entendendo que você tem reações que talvez não seja melhor, mas é porque você literalmente está numa situação que não aguenta mais, né? Como você quer ser tratado quando você erra, quando você peca, quando você
perde a cabeça e fala alguma coisa que não deveria. Como você quer ser tratado? A Bíblia diz, da mesma maneira trate os outros. Então, essa aqui é uma lição chave. A pessoa está errada, está no caminho teológico errado. Ah, meu Deus, está lá defendendo. Isso aí para mim é prato do dia a dia. Difícil, porque você está vendo a pessoa. A nosso inimigo é a mentira, é o engano. Mas este engano essa pessoa pode ter sido assediada a esse engano. E a pessoa é uma vítima. Nem todos são, mas há pessoas e muitas delas, talvez até a maioria. Então, o meu coração para essa pessoa é outro. A arma primária é a oração, mas Deus nos dará condições de ajudar de outra maneira. Mas a chave está neste Lucas 3:6-31 e você, como professor, pode viver. O subtópico 2 fala sobre a imagem que nós temos de nós mesmos e a questão da arrogância, né? Gálatas 6:3. E eu vou deixar um outro versículo aí para você, para este tópico, Filipenses 2:3, que diz que considerar os outros superiores a si mesmo, tá? É uma chave de resposta. Mas uma pergunta interessante para a classe é essa. Como é que a gente sabe que alguém é arrogante? Mesma coisa do primeiro tópico. Vamos primeiro olhar para fora, tá? Não olhe para você mesmo. Quem você conhece alguém arrogante? Eu conheço. Que se acha, a gente, né? Até fala assim, esse aí se acha. É uma coisa boa ou não? Porque alguns de nós, escute por favor, achamos isso não um erro, mas uma virtude. E aí o que acontece por natureza, se você acha virtude, consciente ou subconsciente, você vai imitar, ok? Consciente ou subconscientemente você vai imitar. Vai querer ter, porque você achou uma virtude. Agora, se para você a arrogância te fere, porque a Deus fere, a soberba e a arrogância, a Deus está escrito na Bíblia, tá? Fere. Ele não aceita. Ele diz, eu rejeito o soberbo, ok? Ora, se a arrogância e a soberba te fere e não é uma virtude para você, como é que você vê isso? O que a pessoa faz? Como é que a pessoa se comporta? Que palavras a pessoa usa? Como é que é a feição? Enfim. Agora, depois de você ver isso fora, será que você não tem nada disso? Ok. E a terceira e última pergunta sobre esse subtópico aqui. Como é que a gente curaria a arrogância, hein, gente? Dos outros a gente não tem como curar. Não tem. Isso aí esqueça, tá? Não tem pílula para dar para ninguém. Mas pra gente tem. Como se vacinar contra a arrogância. Tem como perceber quando ela está chegando. E tem como tirá-la de nós. Agora, como é que isso se faz? Com certeza não é como eu vejo muitos, uma falsa humildade. Isso hoje na igreja proliferou, porque a cultura pós-moderna, ela não é a favor da arrogância, pelo contrário. Ela diz que ninguém pode ser mais do que ninguém. Mas isso não significa que no coração das pessoas não seja igual sempre foi, que ele ou ela sempre está certo, ou eu estou sempre certa, e que a pessoa é arrogante em si mesma, nas suas verdades, naquilo que é, enfim. Não mudou nada no coração. O homem não, escute por favor, o homem não mudou nada, irmão, o ser humano não mudou nada, passou pré-modernidade, sei lá o nome que for, modernidade, pós-modernidade, o que for, irmão, o homem não mudou nada, irmãos, o homem não mudou nada, ok? Mas aquilo que nós socialmente aceitamos e como colocamos, hoje, enquanto antigamente, né, a autoridade era vista de uma maneira e aceitada de uma maneira, hoje não é. Não mudou o coração do homem, mas de fora é. Então, o que nós vemos proliferar da falsa humildade hoje, pessoas com colocações de palavras e de posturas, mas principalmente das palavras, naquilo que as pessoas falam, né? No meio evangélico mesmo, tão humildes e tão pró-humildade, né? tão igualdade. Agora, na hora que você pisa no calo, aí você vai encontrar essa realidade. Então, e nós temos que nos conhecer. Quem somos nós? Aquilo que talvez a gente não fale, mas você sabe disso. É aquela força, né? A sua resposta que vem por natureza à situação, isso é quem você é. Aí ali naquele momento você pesa, você vê quem está, quem não está, né? Você pesa a situação e aí você foi para fora, a versão filtrada, sim ou não? Amém? Tá. Mas no coração a arrogância está. Como é que nós vencemos a arrogância? A arrogância é uma destas carnalidades nós. Caímos na mesma realidade, irmãos. Quer vencer a arrogância? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Estude a palavra de Deus.
Leia as cartas de Paulo como um espelho para a nossa vida. Não tem quem esteja diante do Deus da palavra e seja arrogante. Aí eu fui até o extremo agora na minha cabeça, foi lá em Jó, bichinho, sofrendo. E depois de tudo aquilo, Deus tem um encontro com Jó e diz, Jó, e começa a falar de quem ele é, quem me ensinou isso e aquilo, quem fez isso e aquilo. Irmão, ninguém lê um texto daquele e fica, olha, Jó, bichinho Jó, já estava ruim, já estava sofrendo, fica desse tamaninho diante de Deus. Porque nós não somos nada, nós somos pó e nada mais. Mas neste pó, este barro velho que nós somos, nosso Deus nos amou e nos chamou. E nos chamou para sermos adotados, feitos filhos. Nos deu um nome, nos deu uma identidade, nos deu uma herança. Mas é tudo pela graça e a misericórdia do Senhor. Então não há lugar no coração do crente para arrogância. E quanto mais nós estamos perto de Deus, mais nós somos dadores da graça de Deus, mas menos arrogantes. Então, a chave é a mesma, é alimentar o espiritual, o homem espiritual. Porque se eu e você somos crentes, o Espírito Santo habita em nós, e esta junção forma o homem espiritual, essa parceria do nosso espírito que está junto com a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Amém? Mas ele é alimentado ou ele é esfriado, não é? Que é um outro texto bíblico falaria sobre isso aí. Mas vamos passar adiante, essa segunda discussão que eu faria. E o último, no terceiro tópico, eu vou pular aí para a página 88. O terceiro subtópico que fala como campo de semeadura, eu usaria aquele negócio da balança, né? Ele diz, eu estou no 3:3, diz, a carne e o espírito são terrenos férteis, é a primeira frase aí, para serem semeados. Então, semear em um, o outro, né? Você tem o poder de semear em um e o outro. E aonde, o texto de Gálatas que nós lemos aqui é exatamente falando isso. Aonde você semear, você vai colher o fruto daquilo que você semeou. Mas no tópico número 3, ainda no subtópico 1, que diz Deus não se deixa escarnecer, ele é bem interessante esse aí, eu vou terminar com isso aí. Diz, pode parecer estranho Paulo dizer que Deus não se deixa escarnecer para a igreja. Mas foi necessário. Em nossos dias, o Eterno tem sido apresentado erroneamente por alguns como uma divindade boazinha que existe para ser acionada quando algumas pessoas se veem em problemas. Quantas pregações têm sido veiculadas com o objetivo de mostrar um Deus que obedece às vontades humanas, que isenta os homens de seus pecados, sem que haja arrependimento. Mas esse não é o Deus da Bíblia. Isso aqui, irmãos, daria uma revista ou 2 revistas inteiras falando sobre o Deus da Bíblia versus os deuses, ou o Deus que vários evangelhos de hoje são colocados. Ele colocou alguns aqui. Uma divindade boazinha que é acionada de acordo com a nossa vontade. Isso é muito comum hoje. Muitos crentes têm Deus como este ser. Um ser que quando eu estou num problema, ele vem me ajudar. É a hora de Deus entrar em ação. Como que em Deus não tem o seu querer, a sua vontade, a sua soberania, ser senhor sobre a nossa vida. Não. Isso são poucos crentes que vivem a realidade de Deus ser o Senhor. Senhor é aquele que comanda a direção da sua vida. É que é rei, mas um rei comandante mesmo. Comandante mesmo. Hoje nós não somos comandados por ninguém. E há um mundo inteiro, dentro inclusive do Evangelho, dizendo que o comando está nas nossas mãos. É o seu esforço, é a sua direção, é a sua prioridade. E aonde está Deus? Deus está para fazer o milagre. Deus está para que o reino entre lá no meu trabalho. Deus está para fazer maravilhas. Deus vai me fazer o super-herói desta história. Não. Deus está sentado no trono dele. E ele nunca vai sair de lá. E aquilo que ele revelou é melhor nós abrirmos os olhos, porque o tempo está acabando, e temermos a sua palavra. Que Deus abençoe você, professor. Mais uma vez, desculpe pelo tempo, eu espero que a você que conseguiu ouvir este comentário possa ter sido, o Espírito Santo te ajudado aí em alguma coisa, e que você seja usado por ele em nome de Jesus, para trazer um despertamento na sua sala de aula aos seus alunos. Em nome de Jesus. Amém.